Leore Riamim, na extensão dos dias, perpetuando memórias, abençoando legados, a extensão dos dias daqueles que estão dentro de nós, daqueles que pela passagem do Yartsey, do aniversário de falecimento, recordamos. Irene Pinkusfeld Amar, Benjamin Rochlin, Gilberto Marmoroch, Werner Grumach, Renate Grumach, Paula Varsano, Alberto Cassius, Gerda Vogel, Henriette Levi, Eduardo Levi, Bruno Levi, Monique Ramaui Navello, Rubens Weissman, Abraham Meckler. E como comunidade solidária, também recordamos, desejando consolo ao nosso funcionário, querido funcionário Brito, a memória de sua esposa Josefa Maria, que partiu nesses dias para seu descanso. Et kadal veit kadash shemei rabah. Ve'alma divrah chelutei ve'amlich malchutei. Bechaychonu ve'mechonu ve'chayei dechol beit Israel. Bagalau v'zman kari ve'mru. Amen. Yehei shmei rabah mevarach le'alam le'almei almaya. Itbarach ve'ishtabach ve'itpar ve'itrumam ve'itnaseh. Ve'itadar ve'itale ve'italal shmei de kodeshah. Brihum. Lela min kol birchata ve'shirata. Tushbechata ve'nechmata damiran be'alma ve'mru. Amen. Yehei shlom rabah min shmaya. Ve'haim aleinu ve'al kol Israel ve'mru. Amen. Oseh shalom bimrumav. Hu oseh shalom bimrumav. Hu yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Israel ve'mru. Amém. Amen. Shabbat Shalom. No ano 300 antes da Era Comum, a comunidade judaica de Alexandria, no Egito, era a maior de todas as comunidades. E havia um sacerdote chamado Maneto, que na época difundia a narrativa de que os judeus daquele país eram lepras que instituíram um reino de terror e que o Egito foi salvo graças à atuação de um rei exilado que havia aniquilado grande parte dos judeus e expulsado os remanescentes que eventualmente sobreviveram. Esse sacerdote Maneto, que viveu há 24 séculos, inverteu a narrativa bíblica, transformando os escravos em opressores e os escravocratas em vítimas. Já no ano de hoje, que a história manipulada e a mentira adultera os fatos. Não é de hoje que o preconceito é fomentado a partir de falsas narrativas. Ontem, 27 de janeiro, foi o Dia Internacional de Recordação das Vítimas do Holocausto. A barbárie do Holocausto da Shoah foi uma tentativa de reescrever a história a partir do preconceito que destila o ódio assassino. E mais, um preconceito fundamentado por falsos artifícios históricos. O preconceito era justificado a partir de uma pretensa base científica. Assim, o preconceito tornava-se, para nosso espanto, um ato de engrandecimento científico em prol da humanidade. Atribuir pretensa inferioridade a grupos religiosos, étnicos, raciais, sexuais, entre outros, como se fosse um fato científico, autorizava, dentro de uma moralidade invertida, a eliminação desses grupos. A lógica que perpetrou o Holocausto é ardilosa. É uma lógica perversa e engenhosamente elaborada. A semente foi um livro. A difusão veio por discursos e embriagou milhares. Milhares embriagados
que acreditaram ou quiseram acreditar, aderiram ativa ou passivamente, com mentes tranquilas de que este era o caminho certo. Na manipulação, o equívoco, a perda ética se tornou certa. Houve, dentro dessa perversa lógica, uma engenharia linguística. Este exterminar tornou-se solução. No slogan nazista, solução final. Aniquilar tornou-se limpeza, um ato de pureza. Entrar em Auschwitz era um ato de libertação. Na entrada do campo, uma placa em alemão, Arbeit macht frei, o trabalho te liberta. O dia 27 de janeiro corresponde à data na qual, no ano de 1945, foi dado fim às inomináveis atividades perpetradas em Auschwitz. E agora, esse dia é uma oportunidade para refletir. Como tantos se deixaram levar pela perversa manipulação, como tantos apoiaram e como tantos se tornaram omissos. Como a moral foi invertida, como a linguagem foi subvertida. O profeta bíblico Jeremias exclama, se referindo à deficiência não física, e sim à deficiência de sensibilidade, tem ouvidos, mas não consegue escutar. Na Shoah, tantos ouvidos capazes de escutar tornaram-se surdos à verdade, à história e à ética. A escuta foi remodelada para catar palavras que tornavam o extermínio e a atrocidade em plácidas sinfonias nas quais tantos dançavam, com passos ritmados de plena concordância. O profeta bíblico ainda exclama novamente, se referindo à insensibilidade dos sentimentos. Tem olhos, mas não enxerga. A fumaça exalada dos campos e dos fornos crematórios poderia ser vista quilômetros por quilômetros, mas quem as enxergava? E se enxergasse, quem por elas se importava? O Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto é a resposta. Eu me importo. Nós, como humanidade, nos importamos. Não iremos trazer as vítimas de volta, porém, evitaremos que suas memórias sejam vãs. Judeus foram vítimas, implacavelmente vítimas simplesmente por existirem. Aliás, sequer precisavam ser judeus para serem considerados judeus e, como tal, guetoizados e exterminados. Quando um grupo da humanidade é desprezado, toda a humanidade sucumbe. O Holocausto abortou o conceito de humanidade. Sua lembrança nos reveste da obrigação de restaurar este conceito. Ainda que todos os judeus inevitavelmente fossem vítimas no extermínio genocida sistematicamente planejado, nem todas as vítimas foram judeus. Urge delas também lembrarmos dos ciganos, dos homossexuais, das pessoas com comprometimento cognitivo e físico, daqueles que, discriminados por questões raciais, de fé, por posicionamentos ideológicos, numa vasta e enorme lista. Isto, alguém pode argumentar, já foi, já aconteceu, agora a época é outra. Este argumento visa se esquivar da responsabilidade. O sacerdote Maneto viveu há 24 séculos. O tempo não anulou as manipulações que destilam ódio. Cada ontem é potencialmente um novo hoje, na tentativa de usurpar a humanidade e extirpar
seres humanos. A mentira de que os judeus controlavam o mundo amparou Auschwitz. E esta mentira prossegue. Continua amparando atos hediondos. O terrorista que invadiu há poucos dias uma sinagoga em Texas, nos Estados Unidos, planejou seu ato sob a premissa deste falso controle judaico. A cada tempo, a semente da mentira floresce, e a cada tempo, a semente do ódio germina. A cada tempo, essas sementes são irrigadas pela manipulação que encontra eco no silêncio conivente. Alguém dirá, esse terrorista, condenável que seja seu ato, não tinha a seu dispor a máquina nazista. Bem, os primeiros nazistas também não tinham a máquina a seu serviço. A construíram gradativamente e com eficiência, na complacência de tantos. Não sabemos o que poderá acontecer, mas sabemos o que aconteceu. Baseado nesse conhecimento, o alerta é crucial. O alerta para que a estrutura de convivência social, sob esteio do respeito à dignidade, seja preservada. O alerta para que a linguagem não seja facilmente e falsamente subvertida. Para que a história não seja negada. Para que as mentiras não sejam propagadas. O alerta para que o senso de humanidade não seja desintegrado, alienando qualquer parte constituinte dessa humanidade. Partes que simplesmente almejam viver com dignidade e liberdade. O alerta para que, nas palavras da sobrevivente do Holocausto, Ruth Sanders, sejamos firmes guardiões contra a indiferença, contra o preconceito e contra a injustiça. As palavras da sobrevivente ecoam a mensagem da passagem da Torá da Parashá que lemos essa semana. Não oprimir. Que em nossas lições possamos resgatar o ensinamento de uma mulher chamada Brúria, que viveu no século II da Era Comum e cujo relato é relatado no Talmud. Ensinava ela, não rezamos pelo fim dos iníquos e perversos, e sim pelo fim da iniquidade e da perversidade. Por trás desse ensinamento, a não vingança, para não sermos equivalentes àqueles que condenamos. Por trás desse ensinamento, o reconhecimento de que perversos aqui e acolá surgem, mas que nós possamos agir para que a consequência de suas intenções, a perversidade, seja evitada. Seja evitada em nome da vida de todos nós, da minha vida, da tua vida, da vida do meu povo, da vida de todos os povos, da própria vida da humanidade, da vida de cada gente. E para cada vida, o desejo singelo, genuíno, do qual não jamais abdicaremos de Shalom. Shabbat Shalom.